Fala galera da Mil, eu sou o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai pôr em prática aquilo que a gente vem aprendendo. Hoje a gente vai trabalhar com exercícios de revisão. Primeiramente eu fiz um índice para vocês se acharem aí. Nessa seleção de exercícios que eu peguei, eu usei o livro 1 de vocês. Eu coloquei aqui, livro 1, Biologia 1, página 45. É logo o exercício número 1, belezinha? O exercício rosinha, show? Então vamos lá, diz assim: assinale a alternativa em que todas as correlações entre as organelas celulares e as funções estão corretas. Em uma tabela a gente coloca aqui, colocou-se aqui as organelas e as funções. Bom, ribossomo. Qual é a função do ribossomo? A função do ribossomo é sintetizar proteínas. Ela é responsável por fazer proteínas. Já o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso tem duas funções: produzir lipídios e cuidar da limpeza, do detox da célula. Como não há essa opção, tem ali síntese de lipídio, eu vou correlacionar em síntese de lipídio. Microvilosidade. Vocês lembram de microvilosidade? Microvilosidade, moçada, são essas ondinhas que a membrana plasmática pode produzir para aumentar a área de absorção de nutrientes. Então, microvilosidade serve para absorção. Complexo de Golgi empacota e armazena determinadas substâncias e os cílios servem para a locomoção da célula. Então, a resposta é letra B. Próxima questão. Exercício 40, página 46, exercício número 4. Uma membrana limita o que está dentro e fora de uma célula e determina o que pode entrar ou sair dela. É essa capacidade de controlar as substâncias que entram e saem da célula que dá às células, condições de manter seus meios internos diferentes e equilibrados em relação ao meio externo. Uma hemácia, número 1, essa hemáciazinha aqui, em equilíbrio isotônico, foi colocado em um outro meio onde se observa o fenômeno representado pelas figuras 2 e 3. Beleza? O que está acontecendo aqui, molecada? Essa célula está aumentando bruscamente de tamanho. E aí, por que ela está aumentando? É por conta da osmose ou é por conta da difusão? Molecada, ela aumenta por conta da osmose. Ela está ganhando muita água. Perceba que aqui, na imagem 3, ela chega a explodir e a liberar bastante água nessa explosão. Então, a resposta vai ser osmose. Então, já esquece letra C, letra D e letra E. Belezinha. Vai ser letra B, letra A ou letra B. Qual das duas? Vamos lá. Letra A diz assim: osmose corresponde ao movimento de sais minerais. Bom, molecada, osmose, quem se movimenta é a água. Por isso que a resposta é letra B. Exercício da página 47, exercício de número 6, está mostrando o seguinte. Mostra o funcionamento de algumas organelas, como é o caso dessa, que produz essas bolotinhas, e mostra também a célula comendo alguma coisinha. Tudo bem? Então vamos ler. A fagocitose representada uma importante defesa inespecífica da célula contra patógenos. Beleza? A figura indica 3 estruturas celulares que participam diretamente desse processo. São elas. Bom, número 1. A número 1 aqui, moçada, está representando o complexo de Golgi. Perceba que ao redor dessa estrutura tem um monte de vesículas, provavelmente lisossomos ou peroxossomos, certo? Show de bola. Só que como na figura 3 está mostrando que a célula engoliu essa estruturazinha pretinha aqui, eu sei que isso daqui é um lisossomo, que vai digerir o que foi comido, certo? Esse vacúolo aqui com o alimento eu chamo de fagossomo. Show? Então a resposta certa, letra C. Bom, página 60, exercício número 4. Com relação ao ciclo celular, assinale verdadeiro ou falso. Maneiro. Vem a primeira afirmação e diz o seguinte: a fase G1 do ciclo celular é o período durante o qual o DNA é duplicado? Não, é duplicado na fase S. Então vamos colocar um Fzinho. A fase G2 é o principal período de crescimento do material citoplasmático, inclusive das organelas. Não. Isso aí seria a fase G1. A fase G2, moçada, é aquela fase de verificação, para ver se está tudo ok, para poder iniciar o processo de duplicação. Então, coloca falso. Durante a prófase, os centríolos se distanciam-se
e formam as fibras do fuso. Sim, verdade. Lembra que o centríolo ele tem que se duplicar. Eles começam a migrar para o polo norte, para o polo sul da célula e já começam a produzir aquelas linhas que nas próximas fases serão usadas para puxar cromossomo para cada lado. Então, essa afirmação aí ela é verdadeira. Próximo. Na anáfase, ocorre a citocinese. Citocinese, moçada, é a divisão da membrana propriamente dita. Não é na anáfase que isso ocorre, é na telófase, tudo bem? Então, falso também. A desespiralização dos cromossomos ocorre na metáfase? Pelo contrário, é na metáfase o maior grau de espiralização dos cromossomos, certo? É o melhor momento para eu ver cromossomos. Primeiro, porque está todo compactadinho. E segundo, porque está na linha do equador da célula. Então, essa afirmação também é falsa. Próxima questão, página 62, exercício número 5. Não se esqueçam, livro 1, Biologia 1. Nos desenhos mostrados a seguir, numerados com algarismos romanos, estão representados fases da mitose. Assinale nas alternativas a seguir a sequência correta das fases deste tipo de divisão celular. Maneiro, aqui eu tenho as 4 fases representadas. Eu quero que vocês coloquem um passo a passo. Quem vem primeiro? Qual dessas imagens vem primeiro? Bom, primeiramente vai vir o número 2, que está representando a prófase, beleza? Depois vai ser a metáfase, os cromossomos aqui estão se alinhando no meio da célula, ainda não está totalmente metáfase, mas já está se encaminhando. Depois é a anáfase, eu vou puxar cromossomo para cada lado. E por último, eu divido a célula ao meio. Resposta certa, letra B. Bom, vamos lá. Tratando-se de meiose, agora a gente vai falar de meiose, não mitose. É correto afirmar que, letra A, a prófase da divisão 1 é longa e dividida em subfases. O mesmo ocorre na prófase da divisão 2. Bom, primeiramente, não vamos nos esquecer que a meiose ela ocorre em 2 divisões seguidas. Só que a prófase 1 ela é longa e dividida em subfases, sim. Só que a prófase 2 ela não ocorre isso. Show de bola? Então vamos lá. Letra B. Durante a prófase da divisão 2 ocorre o crossing over. Opa, peraí. Crossing over só ocorre na divisão 1. Só ocorre na prófase 1. Beleza? Não rola crossing over na divisão 2. Letra C. Durante a anáfase 1, ocorre a separação das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. E na anáfase 2, a separação dos cromossomos homólogos é exatamente o oposto. Por isso, resposta certa, letra D. Na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Lembra? Primeiro puxa o X inteiro para cada lado e depois separa as perninhas do X. Vote em mim para presidente. Próxima questão, página... Agora a gente entra em Biologia 2, página 28, exercício número 1. O ser humano e o gorila pertencem à mesma ordem, a dos primatas. Pertencem também obrigatoriamente, bom, e aí eu preciso lembrar do reficofágio. Se eles pertencem à mesma ordem, significa dizer que pertencem à mesma classe, ao mesmo filo e ao mesmo reino. Eles vêm iguaizinhos até a fase de ordem. Tudo bem? Show de bola. Nunca se esqueçam, reficofágio. Isso daqui ajuda bastante. Cai muito na prova do Enem, certo? Bom, próxima questão, página 29, exercício 4. A árvore filogenética a seguir é baseada em dados moleculares. Reúne em um mesmo grupo os grandes felinos. O nó 2 reúne as espécies que rugem, ou seja, a partir daqui, todas as espécies que estão acima desse ramo, acima desse nozinho aqui, ó, que estão nesse ramo aqui, têm a capacidade de rugir. Já quem está acima do nó 3 não consegue rugir. Show de bola? Maneiro, legal. Com relação a essa árvore filogenética, é correto afirmar que a Panthera leo é mais aparentada com a Panthera nebulosa do que com o tigre? Bom, vamos lá, moçada. Panthera nebulosa está aqui, ó, acima do nó 3. E o leão, que é o Panthera leo, está aqui. Perceba que o tigre nessa árvore aqui está aqui, ó. Com certeza, Panthera leo é mais aparentada com o tigre do que com a Panthera nebulosa, que está lá do outro lado. Tudo bem?
Show de bola. A resposta certa vai ser letra E. O leão e o leopardo compartilham mais características entre si do que a onça e o leopardo. Porque, veja bem, eu tenho o leão aqui e o leopardo. Percebam que eles têm um ancestral comum direto. Já a onça e o leopardo, eles não têm o mesmo ancestral comum direto. Tem esse carinha aqui, depois tem esse. Tudo bem? Por isso que é letra E. Página 30, exercício número 5. Em uma área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, são encontrados o pau-d'arco, Tabebuia serratifolia, a caixeta, Tabebuia cassinoides, e alguns ipês, como Tabebuia áurea, Tabebuia alba, Cibistax antisifilítica. O cipó de São João, Pyrostegia venusta. Show! É também frequente naquela região. Considerando os critérios de classificação biológica no texto, são citados... Bom, e aí a gente precisa lembrar lá do nosso querido amigo Linneuzinho. O Linneuzinho, ele criou regras para dar nomes, lembram-se? Sistema binominal latino, 2 nomes, primeiro nome é referente a gênero, e segundo nome referente à espécie. 2 nomes para evitar repetições, e em latim, porque é uma língua morta e não se modifica ao longo do tempo. Show? Então, olha que interessante. Quantos gêneros foram citados nesse texto? Foi citado o gênero Tabebuia, 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 Cibistax e Pyrostegia. Então, eu tenho 3 gêneros. Lembrem-se, o primeiro nome é referente ao gênero, tanto que é escrito com letra maiúscula. E quantas espécies terão aqui? Bom, a gente tem a serratifolia, a Tabebuia serratifolia, a cassinoides, a áurea, a alba, a Cibistax antisifilítica e a vesnuta. Show de bola? Então, a resposta certa, eu tenho 3 gêneros com 6 espécies. Show? Vamos nessa. Página 41, exercício número 4. Agora a gente começa a falar sobre vírus. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios que realizam todas as fases do ciclo no meio intracelular. Sem o contato com as células, as partículas virais são inertes e não apresentam atividade metabólica aparente. É aquilo que eu sempre digo a vocês. Fora da célula, o vírus não faz absolutamente nada. Com relação aos vírus que infectam eucariotos, assinale a alternativa correta. Primeiro, os vírus não são considerados células porque não possuem mitocôndria. Ué, se isso aqui fosse verdade, a bactéria não era para ser considerada célula também. A bactéria não tem mitocôndria. Então já descarta essa letrinha A. Letra B. Os vírus utilizam seu próprio metabolismo. Opa, parou. A gente sabe que os vírus não têm metabolismo próprio. Elas utilizam o metabolismo da célula hospedeira. Letra C. A principal característica do ciclo reprodutivo de um bacteriófago é a reprodução sexuada? Não, molecada, com certeza não. Eles ficam fazendo cópias de si. Letra D. Os vírus apresentam as características fundamentais dos seres vivos, ou seja, uma estrutura celular. Cara, vírus é acelular, eles não têm célula. Letra E. Os vírus apresentam um genoma viral, mas maquinária bioquímica insuficiente para garantir sua replicação de maneira independente do meio intracelular. Exato, molecada. Esse que é o grande problema do vírus. Os vírus apresentam lá os seus materiais genéticos, as suas proteínazinhas, né, do capsídeo, mas não tem como se reproduzir. Ele precisa usar a maquinária de uma célula qualquer para poder se reproduzir corretamente. Show? Página 61, exercício 1. Por detrás de cada cão, vira-lata ou de raça fina, há um perigo. Atenção, é a tal da raiva canina. Bom, a gente começa a falar agora sobre doenças causadas por vírus. A quadrinha ressalta a preocupação em relação à transmissão da raiva. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta. Bom, molecada, todo mundo lembra da raiva, né? É aquela doencinha que ocorre em animais, ocorre também em seres humanos. Nessa doencinha, há uma grande produção de saliva e a pessoa fica com um aspecto que está espumando na boca. Os cães e gatos morcegos também conseguem pegar essa doença e ficam da mesma forma. Normalmente,
dá um aspecto que o animal está sempre com raiva, que ele está sempre babando e está sentindo um pouco de dor, então ele fica sempre... Por esse nome, raiva nos cães, certo? Então vamos lá, as alternativas. A raiva é uma zoonose causada por uma bactéria... Oi? Bactéria? Bactéria não, irmão. É causada pelo vírus. Letra B. A transmissão ocorre pela inoculação do vírus contido na saliva de um animal infectado pela mordedura, arranhadura e lambedura das mucosas. Sim, é assim que se pega a raiva. Por isso que a gente sempre tem que vacinar os nossos animais. Antigamente, moçada, a incidência de raiva na espécie humana era alta. Conforme o Ministério da Saúde começou a fazer campanhas gratuitas de vacinação em cães e gatos, a taxa de raiva na população caiu bastante. É muito mais barato você produzir vacinas para cães do que para seres humanos. Então essa foi a estratégia adotada pelo nosso sistema de saúde. Não só o nosso, né? Ao redor do mundo inteiro foi assim. Próxima questão, falando sobre AIDS, uma das doenças mais pesquisadas, mais abordadas pelo Enem, por conta de que é uma pandemia também, né? Ela se espalhou ao redor do mundo inteiro. Vamos lá. O vírus HIV, causador da AIDS, é transmitido de pessoa a pessoa por meio de relações sexuais, por exposição direta a sangue contaminado ou de mãe para filho durante a vida intrauterina, ou por meio da amamentação. No corpo, o vírus invade certas células do sistema imunitário, incluindo os linfócitos T auxiliadores ou CD4. Multiplica-se lá dentro delas e se espalham por outras células também. O que esse gráfico está mostrando? Esse gráfico mostra o número de células de CD4, ou seja, células de defesa, pela quantidade de vírus. Note que a quantidade de vírus, logo assim que te infecta, dá um boom, cresce absurdamente, é a fase aguda da AIDS, beleza? Os sintomas vão de febre, dores no corpo, um sintomazinho de infecção viral padrão. Eu sempre falo disso para vocês, aquele padrãozinho de infecção, belezinha? Note que é uma redução brusca de células de defesa, mas depois dá uma subidinha. Show de bola? E com o passar do tempo, entra na fase crônica. Perceba que ao longo dos anos, após, 10 anos de contaminação, o número de linfócitos CD4, de células de defesa, está extremamente baixo. Isso faz com que doenças oportunistas se instalem na pessoa e acabe levando a óbito. Eu sempre falei para vocês o seguinte, a pessoa que tem AIDS dificilmente vai morrer de AIDS, vai morrer com AIDS. Vai vir uma doencinha aí e vai matar essa pessoa. Uma pneumonia, um Covid, sei lá, alguma outra doencinha que vai lá e vai aproveitar que você está com seu sistema imune muito baixo e vai te matar. O gráfico indica as quantidades de células CD4, a linha cheia, e de vírus, a linha tracejada, no sangue de um paciente que não recebeu nenhum tratamento no curso de uma infecção pelo HIV. Esse gráfico mostra que ele está mostrando, moçada, o seguinte, que os sintomas típicos da doença apareceram quando a quantidade de células CD4 abaixou de 200. Note que quando baixou de 200, olha aqui, entrou na fase sintomática, aquela fase onde você vai ter os sintomas da doença. Show de bola? Daqui para trás, no gráfico, você pode nem sequer ter sentido nada, uma febrezinha de sintomas da AIDS. Show de bola? Só que quando o índice cai abaixo de 200, ou mais ou menos 200, como o gráfico aqui está mostrando, você entra na fase sintomática. Bom, vamos lá. Considere as seguintes manchetes noticiadas por diferentes meios de comunicação no primeiro semestre de 2015. Brasil pode ser o primeiro país a ter vacina contra a dengue. O mosquito da dengue é o mesmo que transmite a febre chikungunya. Sobre a relação entre esses dois temas, vacina contra a dengue e a febre chikungunya, é correto afirmar que: letra A, diminuirá o casos de dengue, mas poderá contribuir para o aumento de pessoas com febre chikungunya? Sim, molecada, por que isso pode acontecer? E vai acontecer. Porque se eu desenvolvo uma vacina para dengue, a galera meio que,
Beleza, tem vacina para dengue agora. Só que o pessoal se esquece que o mosquito da dengue não passa apenas dengue, certo? Passa febre amarela, passa chikungunya, passa zika. Se você toma uma vacina para a dengue, a vacina te imuniza contra a dengue. As outras doenças que o mosquito pode carregar, você está suscetível a pegar. E aí você fala assim, como tem vacina, eu vou parar com as minhas medidas de evitar água parada, evitar botar telas na caixa d'água, tudo aquilo que a gente sabe sobre a dengue, né? Beleza? Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido aí essa aulinha de exercício, aulinha bem simples, bem tranquilinha, leve. Logo, logo teremos mais uma aulinha aí de revisão com exercícios. Molecada, parabéns por estarem fazendo lá as atividades online. Eu tenho dado uma olhada lá, a turma do primeiro ano está produzindo bastante, mas tem gentezinha aí que não está produzindo, hein? Eu tô de olho, eu tô anotando aqui quem está fazendo e quem não está. Beijão, até a próxima, fiquem com Deus, até!